Boa noite, caras irmãs, caros irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos e demais outros que nos assistem nos nossos humildes estudos destinados neste período da nossa quarentena. Que nós possamos sempre estar próximos do Divino Amigo Mestre Jesus para nos abençoar, nos fortalecer, guiar os nossos passos na trajetória de nossa vida. Vamos continuar com os estudos e estamos praticamente terminando o nosso livro maravilhoso, Pensamento e Vida, de Emmanuel, em parceria com Francisco Cândido Xavier. E nesta noite nós estaremos estudando a 27ª lição. Esta 27ª lição intitula-se Obsessão. Olha que tema que Emmanuel foi colocar nessa cartilha falada. Por que será que Emmanuel iria tratar de um tema tão complexo como obsessão para os espíritos que estão se preparando para reencarnar? Na verdade, todos nós somos espíritos reincidentes. Todos nós somos espíritos reincidentes. Nós convivemos com pessoas que nós já convivíamos, nós nos reunimos com pessoas que nós já outrora nos reunimos. E principalmente na família, nós vivemos com pessoas que também nós já convivemos. Então, nós simplesmente estamos nos reencontrando. Nós nos reencontramos. E o processo obsessivo é um processo de sintonia. É um processo de sintonia. Né? É tão importante este estudo para os espíritas que a grande preocupação de Kardec também foi escrever um livro somente destinado aos estudos da obsessão. Ele teve a sua preocupação em trazer para os espíritas um livro único estudando a obsessão. Este livro é este livro aqui. A Obsessão. Ele trata neste livro inumeráveis casos muito interessantes. E na introdução, ele diz assim, com muita propriedade: apresentando estas páginas escritas pelo mestre Allan Kardec, nosso propósito é tornar conhecidos certos fatos que a maioria dos espíritas, de modo geral, quase sempre desconhecem, uma vez que as fontes de onde foram colhidas são muito raras. Assim sendo, este livro interessa muito de perto aos espíritas, uma vez que, segundo as próprias palavras de Allan Kardec, a obsessão é um dos grandes tropeços que esbarra o espiritismo. Olha, a obsessão é um grande tropeço que esbarra o espiritismo. Allan Kardec. Preocupação de Allan Kardec. E Emmanuel, por sua vez, insere dentro desta cartilha falada lá no plano espiritual e aqui para nós escrita o tema obsessão, iniciando da seguinte maneira: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é um equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si.
é uma sintonia entre forças inferiores, retratando-se entre si. Por que forças inferiores? Por que nós não nos sintonizamos só com forças superiores? Porque o nosso estado emocional, as nossas emoções oscilam. Uma hora nós estamos no bem, outra hora nós estamos no mal. Uma hora nós estamos amando, outra hora nós estamos odiando. É o comportamento humano. E nesta oscilação se dá as sintonias, se dá as vinculações. Com muita propriedade, ele trata que obsessão não se dá somente entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Se dá também entre espíritos encarnados e espíritos encarnados. Entre as próprias pessoas aqui no plano Terra. Por causa do quê? Fixação. Monoideísmo. Tem pessoa que gira em torno de uma ideia e não sai daquele círculo de ideia. Com isso, consequentemente, ele cria uma sinergia com energias proporcionais. Energias que lhe são correlatas, que se encontram na mesma faixa. Dá-se a obsessão. Ele continua dizendo de maneira muito interessante: se a mente visitada sintoniza com a onda criadora, lançada sobre ela, inicia-se um vivo circuito de força dentro do qual a palavra e a ação não se incumbem de consolidar a correspondências, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Olha que coisa fenomenal. É um processo simbiótico. Um processo simbiótico. Acopla e eles vivem em uma simbiose. É muito bem estudado isso no livro dos médiuns. Ele continua: não há, por isso, obsessão unilateral. Entende? Se existe uma ligação de uma entidade para conosco, é porque nós abrimos um espaço para que essa entidade crie a sua sintonia. São oscilações. Oscilações de ondas. Ondas mentais. Por isso a importância da oração com uma mente ativa. Primeiro vigiai, depois orai. Você tem que estar vigiando para que o seu pensamento mantenha uma conexão com o plano divino. Ah, mas eu sou tão inferior ainda. Não justifica. Nós temos as oportunidades infinitas de nos modificar. Para isso, precisa do quê? Quem deve ser suficientemente forte para manter a harmonia do espírito? Quem? A nossa vontade. Aí vem a historinha da vontade, né? A vontade tem que ser suficientemente forte para manter a harmonia do espírito. Emmanuel continua: toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Olha, uma gotinha ininterrupta leva a pessoa ao processo. Então,
nós precisamos manter a nossa vontade firme, a fim de que nós nos tornemos pessoas prontas para não reagir, para agir de maneira consciente, firme contra as nossas próprias oscilações mentais no campo da incerteza, no campo da fraqueza, no campo da inferioridade. Portanto, tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, hoje, agora e sempre.